Existe uma pergunta que muitas mulheres fazem a Afrodite. Por que todos os homens que entram na minha vida parecem indisponíveis? Eles demonstram interesse, se aproximam, criam expectativas, mas quando chega o momento de construir uma relação, se afastam, não decidem, não permanecem. E a mulher começa a acreditar que teve azar, que ainda não encontrou a pessoa certa. Mas Afrodite revela que existe uma verdade muito mais profunda. Porque muitas vezes aquilo que você chama de destino é um padrão. E todo padrão pode ser transformado. Afrodite vê a mulher que já prometeu a si mesma que não viveria essa história outra vez. Mas, de alguma forma, ela acontece novamente. Muda o nome, muda o rosto, muda a história, mas a sensação é sempre a mesma. Ela conhece alguém, o coração volta a acreditar, a esperança reaparece. E pouco tempo depois, ela descobre que aquele homem não consegue oferecer aquilo que ela mais deseja: presença, compromisso, disponibilidade emocional. Então começa a fase mais dolorosa. Ela espera, justifica, tem esperança, acredita que ele está confuso, que está machucado, que precisa apenas de tempo. E enquanto espera que ele se torne disponível, vai deixando de perceber o que está acontecendo dentro dela. Cada nova decepção não machuca apenas pelo fim. Machuca porque confirma uma crença silenciosa. De novo não fui escolhida. E aos poucos, ela deixa de confiar no amor. Passa a desconfiar de si mesma. Passa a acreditar que existe algo nela que sempre atrai o impossível. Quando, na verdade, Afrodite enxerga outra realidade. Afrodite permanece em silêncio por alguns instantes, porque sabe que algumas verdades só podem ser reveladas quando o coração está pronto para ouvi-las. E então ela diz: você acredita que o problema são os homens indisponíveis, mas essa não é toda a história. O outro nunca entra na sua vida por acaso. Ele revela aquilo que ainda está escondido dentro de você. Por isso, a mesma história continua se repetindo. Mudam os nomes, mudam os rostos, mudam as circunstâncias, mas o desfecho parece sempre o mesmo. E isso não acontece porque você está destinada ao sofrimento. Acontece porque existe uma parte sua que também aprendeu a não estar disponível. Não indisponível para amar, indisponível para ser plenamente vista, para confiar, para se entregar sem viver em estado de defesa, para acreditar que pode ser amada sem precisar conquistar esse amor. Afrodite olha para você e continua. Quem foi profundamente ferida não fecha apenas a porta para a dor. Fecha também a porta para a intimidade. Constrói muros. Chama esses muros de força. Chama esses muros de independência. Chama esses muros de proteção. Mas continua desejando que alguém consiga atravessá-los. E é justamente aí que nasce o padrão. Você deseja um homem disponível, mas uma parte sua ainda acredita que amar é perigoso, que confiar é arriscado, que se entregar pode significar sofrer novamente. Então, sem perceber, você se sente atraída por homens que confirmam essa crença. Homens que não chegam por inteiro, homens que mantêm distância, homens que nunca se entregam completamente, porque eles espelham a distância que uma parte sua também mantém do amor. Afrodite então revela a maior verdade desta jornada. Você não está sendo punida. Você está sendo convidada a olhar para dentro. Porque quando uma mulher volta a estar emocionalmente disponível para si mesma, ela deixa de reconhecer como familiar aquilo que antes chamava de amor. E quando isso acontece, os homens indisponíveis deixam de parecer interessantes. Não porque eles desapareceram do mundo, mas porque deixaram de encontrar espaço dentro dela. Afrodite segura delicadamente as suas mãos e pergunta: quando foi a última vez que você desejou um amor disponível, estando completamente disponível para si mesma? A pergunta ecoa dentro de você, porque durante muito tempo você acreditou que estava procurando um homem, mas no fundo, estava procurando alguém que curasse uma ferida que nunca pertenceu a ele. Afrodite continua: a mulher emocionalmente disponível não ama com menos intensidade. Ela ama com mais verdade. Ela não entra em uma relação para preencher um vazio. Ela entra para compartilhar uma vida que já começou a florescer dentro dela. E isso muda completamente a energia que ela emite. Porque ela já não escolhe movida pela carência. Ela escolhe movida pela consciência. Afrodite então mostra dois caminhos. No primeiro, está a mulher que continua tentando convencer um homem a amá-la. Ela interpreta sinais, espera mudanças, aceita justificativas, adia os próprios limites e chama essa espera de esperança. No segundo caminho, está a mulher que compreendeu o próprio valor. Ela não precisa perseguir disponibilidade. Ela reconhece quando ela existe. Ela não insiste onde só existe promessa. Ela permanece onde existe reciprocidade.
E quando ela percebe que alguém não pode oferecer o que seu coração precisa, ela não transforma isso em um desafio. Ela transforma isso em um limite. Afrodite, então, revela uma verdade que poucas mulheres escutaram. Você não precisa aprender a fazer um homem indisponível amar você. Você precisa deixar de acreditar que esse é o único amor que merece viver. Porque toda vez que você insiste em alguém que permanece fechado, uma parte sua continua fechada também. Mas quando você abre espaço para relações em que existe presença, verdade, compromisso e paz, você também se abre, não apenas para o outro, mas para a mulher que sempre desejou ser. E então Afrodite sorri, porque ela sabe que o ciclo começa a se romper exatamente aqui, no instante em que você deixa de perguntar: como faço para que ele esteja disponível para mim? E começa a perguntar: eu estou disponível para receber um amor que não me faça viver em dúvida? Essa é a pergunta que transforma destinos, porque a resposta não muda apenas o relacionamento. Ela muda a mulher. Afrodite conduz você até um jardim. Mas desta vez, você percebe algo diferente. Não existem portas fechadas. Não existem caminhos interrompidos. Não existem pessoas indo embora. Existe apenas uma mulher caminhando em paz. E essa mulher é você. Não porque finalmente encontrou o homem certo, mas porque deixou de entregar sua paz nas mãos de quem não sabia o que fazer com ela. Afrodite então pergunta: como seria sua vida se você não precisasse convencer ninguém a permanecer? Como seria seu coração, se ele não dependesse da escolha de outra pessoa para se sentir suficiente? Permita que essas perguntas encontrem um lugar dentro de você, porque durante muito tempo você acreditou que disponibilidade era encontrar alguém disposto a amar. Mas existe uma disponibilidade ainda mais importante: a disponibilidade para viver um amor sem abandonar a própria essência. A disponibilidade para permanecer fiel à sua verdade. A disponibilidade para dizer não ao que fere, para que exista espaço para o que nutre. Afrodite olha para as rosas daquele jardim. Nenhuma delas floresce tentando prender quem passa. Elas não imploram para serem vistas, não mudam sua natureza para agradar. Elas simplesmente florescem. E é exatamente por permanecerem fiéis àquilo que são, que atraem aquilo que é compatível com sua essência. O mesmo acontece com uma mulher. Enquanto ela acredita que precisa conquistar amor, ela continuará correndo atrás de quem permanece distante. Mas quando ela compreende que nasceu para viver reciprocidade, sua forma de escolher muda, seu olhar muda, sua energia muda. Ela deixa de sentir fascínio pelo inacessível, porque finalmente reconhece o valor da presença. Afrodite então revela outra verdade. A mulher emocionalmente disponível não sente menos, ela sente com mais liberdade. Ela não ama carregando medo. Ela não se entrega carregando desconfiança. Ela não constrói relações tentando controlar o futuro. Ela vive o presente. Ela observa. Ela discerne. Ela escolhe. E quando percebe que alguém não consegue oferecer o que ela precisa, ela não insiste para ser escolhida. Ela segue o próprio caminho. Não por orgulho, mas por amor a si mesma. Então Afrodite sorri, porque esse é o momento em que o ciclo finalmente se rompe. Você deixa de perguntar: por que só encontro homens indisponíveis? E começa a perceber: hoje eu já não consigo permanecer onde não existe disponibilidade. Essa é a verdadeira transformação. Porque o padrão não termina quando os homens mudam. O padrão termina quando a mulher muda a forma como reconhece, escolhe e permanece no amor. Afrodite olha para você e, pela última vez, faz uma pergunta: você está procurando um homem disponível? Ou está pronta para viver um amor disponível? Existe uma diferença. Durante muito tempo, você acreditou que a resposta estava nas pessoas que encontrava, mas a resposta nunca esteve apenas nelas. Ela sempre começou dentro de você. Porque quando uma mulher vive protegendo o coração a qualquer custo, ela acaba escolhendo relações onde ninguém precisa se entregar completamente. Assim, se o amor não der certo, ela confirma aquilo que já acreditava: que amar é sofrer, que permanecer é perigoso, que se abrir é arriscado. Mas hoje esse ciclo termina, porque você enxergou o padrão, e aquilo que é visto deixa de comandar a sua vida. Afrodite se aproxima, coloca uma rosa dourada em suas mãos e diz: você nunca nasceu para implorar pela presença de alguém. Você nasceu para viver um amor em que duas almas escolhem permanecer. Guarde essa verdade, porque um homem emocionalmente indisponível não é um prêmio que precisa ser conquistado. É apenas alguém que, naquele momento, não pode oferecer o que você procura. E isso não diminui o seu valor, não diminui a sua beleza, não diminui a sua capacidade de amar. Apenas revela que vocês não podem construir a mesma história. Afrodite então continua:
No dia em que você se tornar emocionalmente disponível para a paz, deixará de confundir intensidade com conexão. Deixará de confundir ausência com mistério. Deixará de confundir sofrimento com amor. Seu coração deixará de correr atrás do impossível, porque finalmente reconhecerá o valor do que é recíproco. E então você compreenderá algo que transforma destinos. Você não estava procurando apenas um homem disponível. Você estava aprendendo a se tornar a mulher que não aceita mais viver relações indisponíveis. Esse é o verdadeiro despertar. Porque a mulher que volta para si já não implora para ser escolhida. Ela escolhe. Ela discerne. Ela permanece apenas onde existe respeito, verdade e reciprocidade. E quando isso acontece, o amor deixa de ser uma busca desesperada e passa a ser um encontro entre duas pessoas que estão, finalmente, disponíveis para amar.